outras partes do país morrendo de fome, praticamente por todo o mundo. Estamos praticamente ajudando a alimentar o mundo. Temos muito o que comer, tudo aqui. Todos estão bem alimentados, com muitas roupas. Acabou a depressão, muito dinheiro circulando em todos os lugares, e as pessoas estão buscando ouvir a palavra de Deus e falhando em encontrá-la. Porque cada companheiro edificou para si uma figueira e tem sua própria organização, seu próprio culto ou suas próprias ideias. E a ninguém mais ouvirá. Ele está certo e ninguém mais está certo. Eles não terão companheirismo um com o outro. E é por isso que as pobres mentes do povo americano estão tão perturbadas. Eles não sabem o que é certo. Alguém dirá, é desta forma. Um outro diz, é assim. Um tem um ensino, outro tem uma doutrina, um tem um hino, outro tem línguas, e o povo americano é o mais confuso do que qualquer nação que conheço no mundo. É duro demais dizer isso. E agora? Mas é a verdade. Temos que encarar os fatos. Como nos cultos de cura, quando as pessoas vêm à plataforma, quem sabe às vezes prostitutas, bêbados e assim por diante. É duro quando você vê a vida daquela mulher lá fora, de má fama e assim por diante. E tenho que falar isso diante dos amigos dela. Mas o que é verdade é verdade. Temos a verdade, temos a verdade tanto prende como liberta. Isso é certo. E então, temos que conhecer a verdade, e isto é a verdade. Podemos trazer. Deus pode fazer algo na América e logo há tanta falsa personificação nisso. Eles podem começar um movimento de Deus e eu lhes digo, depois de um tempo, tornam-se um monte de fanatismo. Essa é a verdade, amigos, se alguma vez já a tenha dito. Agora, quando estive aqui da outra vez tentando lhes dizer o que Deus está confirmando a palavra com sinais, maravilhas e milagres e assim por diante, eu disse: algum dia eu quero voltar e lhes ensinar um pouco. E é para isso que volto, para fazer isso. Agora, olhe para a era em que estamos vivendo. Agora, em minha opinião, essa é a era da virada. É um tempo em que os homens ou entrarão no reino de Deus ou serão selados fora do reino de Deus. E eu creio que o anticristo sela uma pessoa. Somos ensinados pelas Escrituras no livro de Apocalipse. Se alguém recebe seu selo ou sua marca, ou a letra de seu nome e assim por diante, está condenado. Está selado fora do reino de Deus. E o Espírito de Cristo, quando uma vez selado com ele, é selado no reino de Deus. E tão certo quanto você pode ser selado com um, você pode ser selado com o outro. E nessa noite vamos falar sobre ser selado por fora, e amanhã à noite sobre ser selado dentro. E você, forme a sua opinião, enquanto tento manter isso estritamente na palavra, não em opiniões, mas na palavra. Agora, vemos que aqui no livro muitas pessoas têm criado diversas coisas e dito: houve um homem que veio a mim lá há não muito tempo e disse: Irmão Brana, quero lhe mostrar uma coisa. Interrogou: o que você acha que é a marca da besta? Eu respondi: não sei. E ele prosseguiu: bem, deixe-me lhe mostrar algo. O pobre rapaz seguia numa ilusão. E ele tirou de seu bolso um enorme pedaço de papel que continha a estátua da liberdade. Ele disse: aí está a marca da besta, a estátua da liberdade. Bem, temos ouvido todo tipo de coisas e rumores, mas o que a palavra de Deus diz que é? Esta é a coisa seguinte, isto é o que queremos saber. O que é esse selo apóstata? E como ele será colocado em pessoas? Estava ouvindo a transmissão do rádio em minha região aqui há não muito tempo, e um homem disse: não demorará muito para que as pessoas inventem uma grande máquina de tatuar, e elas vão tatuar isso na testa dos homens, a imagem da besta, e vão marcar em sua mão aqui a marca da besta. Aqui não faz muito tempo, quando a NRA, organização fundada nos Estados Unidos com a finalidade de garantir aos cidadãos o direito de manter e portar armas, chegou à minha região, claro que ela estava nisso também.
Em minha região, eles disseram, todo o povo religioso começou a dizer: essa é a marca da besta. Não a receba, que coisa, isso é horrível. Qualquer um que se une à NRA com certeza vai receber a marca da besta. Bem, descobrimos que não era assim. Então, tem que haver uma verdade básica. Tem que vir então do assim diz o Senhor, tem que vir. Muitas pessoas colocaram isso em um dia que ainda está por vir. Alguns colocaram nesse dia, mas para mim, creio que isso começou no mesmo momento em que o Espírito Santo caiu. Se você observar exatamente no momento em que Jesus entrou em cena, Judas entrou em cena, o anticristo, aquele que era contra Cristo. Quero que vocês observem a natureza desses espíritos agora. Judas era um homem religioso, ele não era um cético. E todos nós sabemos que ele era o anticristo. Ele trabalhou mais próximo de Cristo, o seu braço direito. Você sabia que no céu, que o diabo era o braço direito de Deus no princípio? Que Lúcifer, o filho da alva, recebeu poder? E a razão pela qual ele trouxe o pecado ao mundo, ele foi capaz de pegar algo que Deus havia criado e pervertê-lo em uma coisa maligna, que deu início a todo esse problema no princípio. Então, Deus, antes da fundação do mundo, quando ele viu o que Satanás fez, em seu orgulho, foi para o norte, estabeleceu um reino e lutou contra Miguel e seus anjos. Vocês veem isso? O braço direito do Deus Todo-Poderoso era Lúcifer, do filho da alva, o principal. Deus o colocou quase como que um cooperador com ele. Ele era um cooperador, parcialmente igual com ele. Satanás só não podia criar. Deus é o único criador. Mas Satanás pegou algo que Deus criou e perverteu em outra coisa, o mal. E agora notem, quando Caim e Abel, um quadro muito bonito disso. Caim e Abel nada mais eram do que a prefiguração de Judas e Jesus. Agora, sendo eu iletrado e meus irmãos estudados, eu ensino as escrituras a partir de tipos e sombras. E se eu souber qual é a sombra de alguma coisa, eu terei o entendimento disso. Se vejo como a sombra se parece, posso muito bem dizer como isso será. E se pudermos prever pela sombra o que são esses malignos, então poderemos muito bem dizer o que serão quando olharmos para eles. E sem estudo, então, tenho que ensinar a partir de tipologia. Paulo fez muito disso também, você sabia? No livro de Hebreus. Agora, e Judas, assim como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar. E no tempo em que Abel apareceu, Caim apareceu. No momento em que Jesus apareceu, Judas apareceu. Quando Jesus morreu, Judas morreu. E no tempo em que o Espírito de Cristo, veja isso agora, no momento em que o Espírito de Cristo retornou, o Espírito do Anticristo retornou, o Espírito de Judas retornou. Judas era o homem de Satanás, Cristo era o homem de Deus, Cristo era Deus encarnado, Judas era o diabo encarnado. Isso é, assim que eles retornaram, aqui estava sobre. Muitas pessoas olham ao Calvário e veem apenas 3 cruzes, mas havia 4 cruzes. Você diz, eu só vejo 3. Bem, uma cruz é uma árvore. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus estava pendurado no madeiro, e Judas se enforcou em um sicômoro, amaldiçoado do mesmo jeito, e numa árvore da mesma maneira como Cristo foi pendurado na cruz.